Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês nesta coletânea de relatos de hoje. E aí, tudo bem? Espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você não se esquecer de deixar o like neste vídeo e não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br. Combinado? Então, beleza, vejo vocês na Loja Assombrada. Bora para essa coletânea de hoje que tem o primeiro relato. Lembrando que todos os nomes estão trocados de todos os relatos e os dois primeiros relatos são da mesma pessoa, tá bom? Que é uma moça. Bora lá. A criança incorrupta. Olá, assombrados! Hoje vim trazer dois breves relatos. Um me foi contado e tive a autorização para contar para vocês. O outro aconteceu e ainda acontece comigo. Então vamos nesse primeiro aqui, ó. Há uns 30 anos atrás, tia Filó foi ao cemitério com uma amiga, Dona Jurema, para a limpeza do túmulo de seus familiares. Dos túmulos de seus familiares, né? Tia Filó estava limpando o azulejo do túmulo do vovô. Havia pouco tempo que ele tinha falecido e a saudade ainda tirava lágrimas de seus olhos. Jurema fazia companhia à amiga, uma vez que já tinha terminado a sua faxina. Tia Filó estava olhando o nome do avô e a data de seu desencarne quando os coveiros que ali trabalhavam chamaram sua atenção. Eles iriam fazer uma exumação e a minha tia, como era um poço de curiosidade, quase que num instante parou de chorar e foi ver do que se tratava, o que ia fazer ali. O senhor Dante e o Maurício estavam quebrando o concreto do túmulo para retirarem um caixão. Minha tia pôde então ver que se tratava de uma criança enterrada ali. Era um túmulo muito antigo, precisava de reforma e por isso a família pediu a exumação. Já havia uns 20 anos que aquela menina havia morrido, então não era para haver restos ali, certo? Apenas ossos. Tia Filó me contou que quando terminaram de quebrar o concreto, subiu um cheiro envolvente de flores. Um cheiro doce e suave que trazia um bem-estar. Parecia vir do caixão, mas, gente, não era possível. Então o senhor Dante abriu aquele caixãozinho e pasmem. A garota estava inteira, corada, como se estivesse dormindo. Sua feição transmitia paz. Era uma linda menina, branquinha, de cabelos loirinhos, parecia um anjo. Aquele perfume vinha dela. O senhor Dante e Maurício então fecharam o caixão, fizeram uma oração e foram contatar a família. Tia Filó e Jurema, após o fato, foram para casa pensando no que haviam visto. Essa menininha foi consagrada e nunca mais mexeram em seu santo sepulcro. Gente, fiquei curiosa de onde que é, como assim? Como assim? Corada ainda, tipo, como se estivesse dormindo depois de 20 anos? Onde será? Quem será? Onde é? Fiquei curiosa, mas gente... Bom, tem essas histórias dos corpos incorruptos, né? Que eles não se... E ainda senti perfume de flores, uau! Eles não se decompõem, né? Eles continuam assim, muitos santos têm isso, né? Alguns santos. Mas vamos lá, próximo relato da mesma moça. A mulher da pedra do pasto. Nesse caso, eu mesma já presenciei, como quase todos os meus vizinhos também. No pasto, aqui do lado de casa, tem uma pedra enorme e eu estimo ter ali uns 5 metros. Ela fica num barranco, então é um perigo, imaginem só. Uns 20 anos atrás, uma bela moça morava aqui com a sua família. E um dia ela teve a brilhante ideia de invadir o pasto do vizinho e ir nessa bendita pedra. Menina espuleta, arteira, parecia uma criança que tinha ganhado doce. Estava pulando e gritando de alegria por ter chegado naquela pedra. Sua mãe havia pedido para ela não ir. Tinha chovido por aqueles dias e não só a pedra, mas a rodovia também estava perigosa, pois há 2 curvas fechadas, seguidas. A bela moça estava pulando e gritando quando o barranco quebrou embaixo de seus pés. Ela escorregou naquela pedra lisa e acabou caindo de 5 metros de altura, batendo a cabeça no chão, na rodovia já asfaltada.
Ela gritou por uns 10 minutos incessantemente até que deu seu último suspiro e morreu. Tá, mas e daí? Uma bela noite estava dormindo e eu acordei com os berros de uma mulher. Era grito de agonia, parecia que alguém estava, sei lá, matando alguém. Eu chamei meu marido, que se levantou e se pôs a ouvir junto comigo aqueles gritos que me davam depressão. Gente, é horrível acordar desse jeito. Quando eu fui chamar a polícia, os gritos cessaram e começou a passar carros na rodovia novamente. Nem preciso dizer que eu não dormi o resto da noite, né? Na noite seguinte aconteceu de novo. E na noite seguinte a essa também. E foi assim por uns 5 dias. Foi a primeira vez que eu ouvi. Depois de um tempo, descobrimos que esses gritos são da mulher revivendo a sua morte. Isso sempre se repete, já tem uns 4 anos que isso acontece comigo. A certa altura do ano, provavelmente na época de sua morte, é possível ouvir os seus gritos. E eu fico sem dormir por dias, porque aquele grito fica na cabeça, me agoniando. Já fiz orações, já pedi paz para ela, mas sempre acontece. Talvez seja uma impressão do local, né? Talvez a mulher não achou a paz. Já teve pessoas que viram uma mulher andando sem rumo na rodovia e ela sumia perto do local da morte dessa menina. Gente, credo, que triste. Não dá para chamar alguém, um padre, sei lá, alguém para fazer alguma coisa pelo espírito dessa moça? Porque é bem triste, né? Coitada. Próximo relato. Agora, os 4 próximos relatos são de uma outra pessoa, tá? Que é um moço. Os Negos d'Água. Esse relato é contado pela minha avó, quando ela tinha uns 10 anos de idade, e o ano era 1960. A minha avó estava acompanhando uma moça, que aqui coloquei o nome de Dona Ivá, que estava grávida e estava com desejo de comer agrião. Nessa época, o lugar mais próximo com agrião era um alambique desativado, abandonado pelos donos, onde próximo desse alambique tinha um córrego até que grande, que desembocava no rio chamado por ela de Rio do Peixe, que por fim desembocava no rio Tietê, que era limpo nessa época, segundo a minha avó. E nesse córrego que elas iam, tinha agrião, que ficava boiando por cima do córrego. Quando chegaram lá, entraram minha avó e a Dona Ivá, pegaram uma boa quantidade de agrião e quando elas já iam arrumando as coisas para sair, a minha avó escutou um barulho vindo do outro lado do barranco oposto. E quando olhou, viu 2 homens brincando, jogando água um no outro, mas eram 2 homens muito escuros. Eles pareciam até azulados. Minha avó viu aquilo e foi até a Dona Ivá e disse: "Nossa, olha aqueles homens ali." Nesse momento que ela falou para a moça, eles olharam para elas e mergulharam e começaram a nadar em direção a elas. Então as duas subiram rápido para cima do barranco e entraram no pasto, que ficava perto desse barranco, né? E foram andando por dentro até chegarem em casa novamente. Nesse momento, a minha avó contou que ela e a Dona Ivá olharam novamente para o barranco, achando que tinham se livrado, né? De repente, esses 2 homens levantaram as cabeças perto do barranco, olhando por cima d'água, perto delas, com a seguinte descrição. Eram homens de pele negra azulada, olhos de íris vermelha, com os cabelos similares aos de índio, mas muito grandes, que ficavam boiando na água, os cabelos. E ela diz que foi assim o caminho inteiro até chegarem onde o rio acaba e, por fim, chegar em casa. Quando chegou na casa da sua avó, ela contou para o tio que pensou ser um bandido escondido, né? Esse tio chamou mais alguns homens, deve ter sido em torno de uns 7 homens. Ela não especifica muito bem a quantidade. E foram lá, esse tio e mais esses outros homens nesse córrego, perto desse alambique abandonado. Reviraram tudo, entraram até na água e não encontraram nada, nem sinal daqueles 2 homens.
Olha só, então... E eles tinham cabelos longos, assim, e lisos, que boiavam na água também. Olha que interessante. Serão os chamados negros d'água. Olha, que legal. Não tem muitos relatos personagens, posso dizer, do folclore. Não sei. Mas não tem muitos, mas é bem interessante. Próximo relato do mesmo rapaz. O Boto. Houve uma época que ela e suas 3 filhas moraram no Pará. E uma vez, uma mulher conhecida da minha avó foi lavar as roupas na parte rasa do rio e pediu para minha avó se a minha tia mais velha, que aqui vou chamar de Hilda, poderia acompanhá-la enquanto ela lavava as roupas no rio. Minha avó deixou que essa minha tia fosse. Bom, as duas foram a pé para esse rio e quando chegaram, essa mulher começou a lavar as roupas enquanto a minha tia ficava ali brincando na água, ali perto. Quando de repente a mulher, que já estava terminando de lavar as roupas, viu uma movimentação estranha na água e chamou a Hilda para perto dela, que se virou e viu também aquela movimentação e começou a correr em direção à mulher. A minha tia Hilda pulou por cima... Ai, que susto! A luz queimou. Olha lá. Tu acabou de estourar a lâmpada. Ela estava piscando, faz tempo piscando, aí agora ela fez... Queimou de vez. E eu assustei, né? Tô falando aqui dos relatos e a lâmpada me queima. Pronto. Continuando, depois do susto. Bom, a minha tia Hilda pulou por cima do tanquinho de madeira que estava perto dessa mulher e foi muito rápido como tudo aconteceu. Nesse momento, a mulher puxou a minha tia por cima e logo atrás dela pulou um boto que caiu por cima desse tanquinho de madeira. E ele foi escorregando de barriga em cima do tanquinho, indo para trás, voltando assim, indo de volta para a água, assim voltando para a parte mais profunda do rio. Depois desse ocorrido, essa minha tia e essa mulher foram embora, mesmo não terminando de lavar as roupas. Será que o boto queria levar a minha tia? Ele pulou bem, ela saiu correndo e ele pulou, tipo, ele queria pular nela, alguma coisa assim. Eu não sei, mas tem várias histórias de boto que ficam chamando ou meio que ali se encantando. Tem uma menina que conta que ela era criança e ela via, na verdade, ela via homens mergulhando na água. É essa lembrança que ela tem. Mas a mãe via o boto. É interessante. Mas vamos para o próximo relato, que é este daqui. Minha avó viu algo em cima da árvore. É o mesmo moço que nos conta. Nesse relato, a minha avó diz que foi fazer companhia para essa mesma moça do relato anterior aí. Para a mesma moça do relato do nego d'água ou do boto? Foi fazer companhia, porque do nego d'água foi a avó e a dona Ivá. Então, agora, se é a dona Ivá aqui ou outra moça, enfim. Minha avó diz que foi fazer companhia para a mesma moça do relato do nego d'água. E que foi chamada pelo marido dessa moça. O marido da moça que chamou ela para fazer companhia para a moça. Ok. Já era tarde, chegando perto da noite já, quando ele chamou, acho que ela para fazer companhia. Quando chegou lá, essa moça estava muito brava, pois ela e seu marido haviam sido convidados para um casamento, mas devido às coisas ruins e esquisitas que aconteciam com ela, o marido disse que não a levaria com ele. O moço ia cortar caminho por meio da mata. Ela e minha avó o seguiram até a entrada, e ele logo se embrenhou na mata e sumiu. E nesse momento começou a ventar forte. Ouviram um assovio muito alto e viram uma sombra pairar em cima delas. As duas olharam para cima e viram, em cima da árvore, uma figura sombria, escura e turva, sentado em cima dos galhos. Nessa hora, a mulher que estava com a minha avó, que queria ir ao casamento, falou bem alto e com raiva: "Vai lá, cão, atrás do seu dono!" E nesse momento voltou a ventar mais forte ainda e aquele assovio alto e aquela figura sumiu de cima da árvore. Voltando ao normal. Com tudo voltando ao normal. E é claro,
que vários galhos caíram em cima da cabeça das duas, que voaram para a casa dessa mesma moça. Depois disso, correram para a casa da moça. Durante esse dia, nada mais aconteceu. No dia seguinte, chegou o marido da moça. Ele estava vestido com uma calça de linho e uma camisa clara, toda suja. E nesse momento ele contou o que ocorreu com ele. Era na base de 1h da manhã, o marido da moça estava voltando para casa pelo mesmo caminho e precisava passar por uma cerca. E quando ele ia passar, apareceu um cachorro grande, negro, que toda vez que ele tentava passar por baixo da cerca para atravessar, o cachorro corria, latindo e avançando nele. Segundo o moço, toda vez que o cachorro latia, parecia que saíam labaredas de fogo pela sua boca. E assim se seguiu até clarear o dia. Quando finalmente ele conseguiu atravessar a cerca, aí já estava clareando o dia quando finalmente ele conseguiu atravessar a cerca. Mais tarde, a minha avó ficou sabendo que assim que esse moço saiu da festa de casamento, houve uma briga e 2 pessoas perderam a vida lá. Depois da avó ficar sabendo do ocorrido com o moço e na festa, ela nunca mais foi para nenhum lugar com aquela moça, pois, segundo ela, o demônio a acompanhava. O demônio acompanhava aquela moça? Será que tem a ver com os caboclos d'água? Essa era a mesma dona Ivá aqui? Que estava grávida e queria comer agrião? Ou é a outra moça que estava junto com o Boto? Ah, não sei, gente. Bom, deve ser a do outro relato, né? Então, mas o demônio acompanhava ela ou ela que era meio braba assim e jogava as pragas nos outros e acontecia? O marido já não quis levar porque aconteciam umas coisas estranhas com ela. E aí ela também nunca mais foi lá porque, tipo, ela rogou uma praga, é isso? E aí o homem viu o bicho, aconteceu morte até no casamento. Ela falou, essa mulher tem meio que o dedo podre, a boca, a língua má. Sei lá. Vamos então para o próximo e último relato desta coletânea de relatos de hoje, que é este daqui, Os Tesouros Enterrados. A minha avó conta que quando era mocinha, ela ouvia, do nada, na casa de sua avó, uma música de sanfona. E essa minha tataravó não conseguia ouvir som nenhum. Então ela pediu para minha avó não responder e não ir atrás do som, pois poderia ser algo ruim. Minha avó nunca desobedeceu. E 2 dias depois, minha tataravó teve um sonho. Uma moça apareceu e contou que em determinado lugar havia uma caixa cheia de joias. E falou que ela tinha que ir procurar à noite. No dia seguinte, minha avó e essa minha tataravó foram nesse local idêntico ao sonho dela, na parte da noite, e começaram a cavar. Quando minha avó bateu a pá em uma piaçara, é isso? Que é um tipo de pedra gosmenta e dura, e começou a vazar água. Assim que a água subiu e começou a bater no peito da minha avó, como assim? Tipo, fez um buraco. Elas estavam dentro do buraco? A água começou a bater no peito da minha avó. Minha tataravó decidiu ir embora e voltar só no dia seguinte. No dia seguinte, voltaram ao mesmo local. E estava seco. E começaram a cavar de novo. Quando começaram a cavar, a água voltou a subir. Minha tataravó, vendo aquilo, chamou minha avó e foram embora. 3 dias depois, a moça voltou em sonho para minha tataravó. A mesma mulher que falou sobre a caixa de joias. E disse que era para ela ir lá novamente, só que sozinha. Bom, por fim, minha tataravó desistiu, pois ela já era velhinha e não tinha tanta força para fazer tudo sozinha, então desistiu. Muito trabalho. Você é lenga-lenga aí, se quer dar, dê logo, fica, tem que ir, agora vai sozinha, agora brota água, agora cansei, vai, fique com o seu tesouro. Mas, até paciência, não, já tô vendo, não dá. Então ela desistiu. Depois disso, a minha avó disse que, ao todo, minha tataravó teve mais 3 visitas em sonhos sobre tesouros. O outro ela foi, pois poderia levar acompanhante. E desse seria
ouro e dinheiro que estaria dentro de uma caixa bem grande. E no momento que acharam, o interessante é que realmente acha, né? No momento em que acharam, estava minha tataravó e mais 2 irmãos dela para desenterrar. Mas um falou que queria uma quantia da fortuna e o outro não falou nada. O problema foi esse que falou que queria uma certa quantia, pois quando abriram a caixa, dentro havia apenas carvão. E esses foram os relatos da minha avó. Um beijo para você, muito obrigada. Então, eles dizem que se crescer o olho ou se falar esse negócio que quer ficar junto com a quantia também não dá certo. O tesouro que tem lá dentro vira carvão, né? E sempre tem um zoiudo que fala, eu quero um pouco. Viu que achou de verdade, fala, isso aí vai ser meu. Aí acaba com tudo. Ai, meu Deus, negócio, lâmpada tá fazendo... E eu assustando aqui. Já queimou, não queimou? Fique quieta agora. Bom, pessoal, esses foram os relatos de hoje. Um grande beijo para vocês. Espero que tenham gostado e a gente se vê no próximo relato. Beijos e fui. Tchau, tchau.